Olá, bem-vindo a mais uma aula do Home Bio. É, hoje eu irei tratar, sou o Pedro e irei tratar sobre a conservação da biodiversidade. E o que que é a conservação da biodiversidade? É fundamental para assegurar a diversidade de organismos vivos, incluindo os ecossistemas terrestres e aquáticos, desenvolvendo em essas frentes, buscando atingir o manejo sustentável da paisagem, conservação da biodiversidade e a provisão do serviço ecossistema nessas áreas. Então, a conservação da biodiversidade está ligada com a conservação da nossa vida na Terra, com a vida dos indivíduos na Terra, tanto seres humanos e animais, animais que a gente conhece, né? E também no meio aquático também. Então, o que, que eu quero falar? Eu quero falar da conservação da biodiversidade, eu vou trazer elementos fundamentais de sustentabilidade, conservação, ameaças à biodiversidade e abordagem para soluções dos problemas de conservação, certo? Então, primeiro eu vou tratar sobre os elementos fundamentais de sustentabilidade, conservação. Esses elementos atender a necessidades atuais, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras, atender às suas próprias necessidades. Então, a sustentabilidade, né, a gente tem que ter o meio termo de ambiental, social e econômico. Então, a gente tem que ter, desculpa, tossi um pouco, mas a gente tem que ter um meio termo de econômico, social e ambiental. É, quando a gente tem o ambiental e social, a gente tem o desenvolvimento tolerável, né? Quando a gente tem o social e econômico equitativo, a gente tem um desenvolvimento equitativo. Quando a gente tem ambiental e econômico, a gente tem um desenvolvimento viável. Porém, se a gente juntar tudo, porque a gente tem que ter isso como um todo, né? A gente vai ter um desenvolvimento sustentável, que é a interseção dessas três, né? Econômico, ambiental e social. A gente acaba não deixando nenhum de um lado. Porém, não é o que está acontecendo hoje em dia, no século, no século que a gente está vivendo, no século XXI, né? Não tem isso. A gente está vivendo mais por econômico, a gente está vivendo mais por equitativo, né? Porque a gente está deixando de lado o ambiental, né? E, e para esse desenvolvimento, para essa sustentabilidade, para a conservação da biodiversidade, a ONU colocou, né, 17 metas que a gente tinha que atingir até, se eu não me engano, era até 2021. Não sei se provavelmente prorrogou essa data, mas eu não lembro se era menos, mas eu acho que era 2021, né, que as 17 metas são aí. A primeira, a erradicação da pobreza, que é uma coisa que a gente vê nos jornais, né? Que não acontece, principalmente aqui no Brasil, né, que não está acontecendo no atual governo e na pandemia, porque acabou desempregando diversas pessoas. Então a gente tinha que atingir a erradicação da pobreza. A segunda meta era fome zero. A gente tinha que erradicar a fome, né? Todo mundo tinha que ter um prato de comida em casa. A terceira é boa saúde e bem-estar. A quarta, é educação de qualidade. Quinta, é igualdade de gênero, que é um negócio que não tem ainda na cabeça das pessoas. A igualdade de gênero, as pessoas estão lutando para ter essa igualdade de gênero, mas ainda não tem. No ano de 2021 ainda não tem essa igualdade de gênero. A sexta é água limpa e saneamento básico. Também não temos, né, nas favelas do Brasil, a gente não tem água limpa e nem saneamento, muito menos saneamento básico. Sete, energia acessível e limpa. Isso está caminhando para ter, com placas solares. Né? Oitavo, emprego digno e crescimento econômico. O nono, indústria, inovação e infraestrutura. A décima meta é redução das desigualdades. Décima primeira, cidades e comunidades sustentável. Décima segunda, consumo e produção responsável. A décima terceira, combate às alterações climáticas.
que é uma coisa que não tem. A gente está sofrendo muito no ano de 2021 com aumentos bruscos de temperatura e lugares de diminuição demais de temperatura, queimada, onde não tinha, em florestas que não tinha, florestas que não estão adaptadas a sofrer queimada, né? Porque o nosso cerrado, a gente é um ecossistema que está adaptado a sofrer queimada, o ciclo dele tem alguns lugares que tem que ter a queimada para algumas plantas florescer em si, né? Vida debaixo da água, uma coisa que não, a gente, se vocês pesquisarem corais brancos, são corais que perderam sua coloração porque está sem oxigênio para eles ali sobreviver, né? Elementos químicos ali para eles sobreviverem. 15ª, vida sobre a Terra. 16ª, paz, justiça e instituições fortes. E 17ª, parcerias em prol das metas. Que não tem. O ex-presidente dos Estados Unidos tirou o principal poluidor, que é os Estados Unidos, um dos principais poluidores, que é os Estados Unidos, dessas metas, dessas conferências da ONU para debater a sustentabilidade e conservação do planeta. Ele tirou, não sei o que o novo presidente vai fazer, o atual presidente, porém o antigo, o Trump, acabou tirando, né? Então a gente Costanza em 2004 é uma figura da Nature de Costanza, né? E ele colocou essa figura porque a gente tem dois caminhos para seguir. A gente tem o caminho da economia e o caminho da sustentabilidade. O caminho da sustentabilidade, a gente vai, igual na primeira imagem que eu mostrei lá, do ambientalmente, economicamente e socialmente. Se a gente colocar na interseção desses três fatores, a gente vai ter o progresso sustentável, né? O desenvolvimento sustentável, onde a gente vai poder viver tranquilamente, economicamente, a gente vai poder viver socialmente tranquilo e principalmente ambiental, porque a gente vai cuidar do meio ambiente. Porém, a gente tem o caminho da economia, que só vai ser poluição, indústrias atrás de indústrias. Não temos nossos paraísos ambientais, nossas lindas florestas, lindos ecossistemas, né? Então a gente tem que escolher qual caminho a gente quer seguir. O que a gente está seguindo atualmente é o caminho econômico e não o caminho sustentável. Desculpa. Mas um dos elementos, né, é o sistema, dos elementos fundamentais é o sistema complexo. O que é um sistema complexo? É composto de várias partes que interagem e se auto-organizam, gerando novas qualidades no todo. Então, é partes mais relações, que é igual a propriedades emergentes. E o que são essas partes? São subsistemas que têm muitos fatores de diferentes escalas, né? As relações são relações não lineares e de alta sensibilidade. As propriedades emergentes não são consequências dessas partes isoladamente, né? Então é como um todo. E o que é isso como um todo? São os ecossistemas que a gente tem no nossa Terra, no nosso planeta, né? Porque o ecossistema ele tem muitos fatores, tem diversos indivíduos, tanto animais como de vegetação, de plantas, né? Então a gente tem diversos indivíduos em diferentes escalas, igual eu falei, tanto animais como plantas, né? Naquele local, fazendo relações entre si. Vamos colocar a, ge- uma árvore frutífera. Ela precisa, é uma árvore, é um vegetal, e ela precisa da abelha para polinizar, certo? Assim ela dá fruto. E, e o animal, algum animal, vamos colocar um macaco, ele come daquela árvore frutífera, certo? Essas partes já são ecossistemas. Eles estão precisando, eles estão tendo relações
não são lineares e de alta sensibilidade, porque se acabar com a abelha naquele ecossistema, não vai ter vegetação, consequentemente, o, consequentemente a planta não vai dar fruto, esse fruto não vai ser alimentação na cadeia de algum animal que está na cadeia dela, né? Dele. Então, não são consequentemente partes isoladas, né? Então, não é só um que faz, não é só outro que faz, só é como um todo. Então, Simon Alevin fala isso, né? Que ecossistemas são exemplos de sistemas complexos, certo? Complexos e adaptativos, nos quais padrões em níveis mais elevados emergem de interações localizadas e processos de seleção que atuam em níveis inferiores. Então, um aspecto essencial de tais sistemas é a não linearidade, levando à dependência histórica e vários resultados são possíveis a partir dessa dinâmica. Então, voltar no outro slide. O ecossistema são uma parte, são sistemas, são partes entre si independentes, né, de muitos fatores de diferentes escalas, tendo uma relação em si e que tem uma propriedades emergentes, que não são como consequência da isolada. Então isso é um exemplo de sistema complexo. Então, os ecossistemas ele acaba trazendo serviços para nossa para o nosso para os seres humanos, para a sociedade em si, né? E tanto economicamente como socialmente, né? Então você tem os serviços ecossistêmicos e você tem as provisões de comida, de alimento, você acaba, o ecossistema acaba te dando comida, alimento, medicina, energia principalmente e fibra, né? Que são alguns exemplos, né? Mas ele te dá isso, eles provêm isso a você. E ele também regula certos serviços, né? Então ele acaba regulando, filtrando a água para a gente ter água potável. Decomposição a gente pode plantar, tem adubação, a gente tem a polinização, principalmente os ecossistemas eles gerem serviços de regulamentação do clima. Se a gente não tivesse acabado com vários ecossistemas no nosso, degradado vários ecossistemas no nosso mundo, a gente estaria no clima ideal, porque o próprio ecossistema regula o clima dele, certo? Igual em Manaus, está fazendo extremo calor porque estão tirando a nossa Amazônia dali, né? Estamos matando a nossa Amazônia e vai acabar com o ecossistema, com os micros ecossistemas que existem ali, certo? E eles também servem em serviços culturais, como o é, espiritual, pessoal, né? Certo? Então a gente vai ter serviços de ecossistêmico. Então a gente tem que cuidar do ecossistema tanto para ele regulamentar o nosso planeta, né? Como para a gente poder usufruir dele também, né? De maneira sustentável. Agora, falando um pouco de ameaças à biodiversidade, né? Que está na conservação da biodiversidade. A gente tem a perda e a fragmentação dos hábitats, a mudanças climáticas, invasão biológica e mineração. A invasão biológica está em vermelho porque eu resolvi citar apenas ela, né? Que fica mais fácil de entender o que é uma ameaça à biodiversidade. Então, o que é uma invasão biológica? É processo que compreende a instalação e grande proliferação de espécies não nativas do ambiente, levando ao desequilíbrio na comunidade. E invasões biológicas afetam biota, meio físico, processos ecológicos, serviços ecossistêmicos. Então, o que é uma invasão biológica? É a instalação de alguma espécie que acaba se subindo hierarquicamente
sobre as nativas, e ela é uma não nativa, então ela vai se proliferar muito. Então ela não vai ter um predador, um predador original para ela, né? Ela não vai ter um predador dela, não vai ter um predador para si. Então ela vai se proliferar muito e acaba dominando o ambiente e desequilibrando o ambiente das outras comunidades que do ecossistema que está ali, que ela foi inserida, né? Um exemplo que a gente tem na região no interior de São Paulo é a braquiária, que é uma grama que foi trazida porque ela cresce mais rápido e serve, entre aspas, melhor alimentação para o gato, né? E ela foi instalada aqui e no interior de São Paulo ela tomou conta. É impossível, é impossível tirar ela daqui e trazer a antiga, é impossível. Ela se prolifera muito rápido. O ciclo de vida dela é muito rápido. E é uma espécie não nativa, se eu não me engano, é uma espécie da África que foi trazida intencionalmente. Mas eu vou falar isso um pouco mais para frente. Não da braquiária, mas de outras espécies. Então a gente vai ter definições, nomenclaturas, né, para invasões, para invasão biológica, que seria a praga, que é uma espécie indesejável no local, exótico, nativo, porém ela não é dominante em si. Se a gente pensar, é, a gente tem a praga, uma espécie que não é dominante, ela vai nascer ali e você pode retirar facilmente. Então, e ela pode ser nativa, inclusive. A gente vai ter exótica ou introduzida, que é proveniente de um ambiente externo e é introduzida por mediação do homem, certo? Então, a gente vai ter uma espécie exótica que é introduzida de ação do homem, igual a braquiária que eu citei. A exótica casual, ela não forma população persistente, então é uma exótica que pode ter sido trazida pelo homem, pode ter sido trazida por outros meios, como vento, né? Navegação também dá para trás aqui para cá, né? E ela é casual, porém ela não é persistente, então ela acaba se adaptando àquele meio, vivendo naquele meio, mas ela não desequilibra o sistema, né? O ecossistema que ela se colocou. E tem a exótica naturalizada, que é uma forma de população persistente, mas não é dominante. A casual, ela não é persistente, ela pode acabar se adaptando, vivendo ali, porém ela pode acabar não existindo mais naquele local depois de um tempo. A naturalizada, ela ela forma população persistente, mas ela não desequilibra o ecossistema natural. E a gente tem a invasora, que é exótica, naturalizada, alta taxa de reprodução e dispersão, domina o ecossistema natural. E é aquilo que eu falei no começo. Ela vai desequilibrar o ecossistema natural. Ela não, ela vai, como ela se prolifera muito rápido, ela domina o ambiente e tem uma taxa de reprodução enorme. É o caso da braquiária. Em pouco tempo que ela trouxe, teve uma taxa de dispersão e de reprodução que ela tem já, né? E ela dominou. Ela se instalou porque ela gostou do clima daqui. E a gente vai ter a superdominante, que é nativa, que se comporta como invasora, mediante o desequilíbrio, que vai ter a superabundante. Então vai ser uma nativa, que vai se comportar como uma invasora, né, como uma espécie exótica invasora, mediante o desequilíbrio que teve naquele ecossistema. Então, esse é um exemplo de uma imagem de Pivelo, em 2018, que mostra uma superabundante, mas eu não coloquei como mostra uma espécie superabundante, né, uma espécie superdominante, desculpa. Porque eu quis mostrar como que é o desenvolvimento. A gente tem na esquerda o ambiente natural, que seria uma mata densa, e vamos ter uma espécie introduzida pelo homem, né? Vamos colocar aqui que é uma espécie introduzida, certo? Se colocar uma espécie introduzida, ela vai se dispersar, ela vai poder virar uma espécie
casual, né? Ela não vai persistir, ela vai ficar ali. Ela vai poder virar uma espécie naturalizada, ela vai persistir, porém ela não vai desequilibrar. Porém, se ela virar invasora, ela vai ter um distúrbio no ecossistema, que é o mesmo ecossistema, né? Da esquerda e da direita, porém vai ter um distúrbio. Ela vai se instalar, que é o caso da grama, né? Da grama que se instalou aí, ó. Dessa vegetação rasteira que se instalou, gostou do local e virou uma espécie invasora. Mas essa foto, a Deep Valley, ele mostra no artigo, no livro dele, que é uma espécie super dominante. Né? Essa mostra como mostrar uma espécie super dominante. E a gente vai ter as introduções intencionais, que seriam introduções para agricultura, para pecuária, agricultura, silvicultura, né? Que seria a tilápia, que ela foi introduzida nos nossos rios para ter um peixe da África que se reproduz rápido e tem uma carne boa. Ela foi trazida para cá, porém virou uma espécie invasora porque ela não tem competição, não tem um predador em si. Então ela só se reproduz, reproduz, reproduz e acaba virando uma espécie invasora. E a gente tem o caramujo gigante, que é do leste da África, que foi introduzido aqui para economicamente, né, para usar em alguns pratos, que eu não sei qual que é, porém ele traz várias doenças e peste, e é uma peste agrícola. Né? Então acabou trazendo errado. Temos as introduções acidentais, que são ervas daninhas, parasitas e pragas, que é o, o pombo, né? Ele traz várias doenças para cá, mas foi uma introdução acidental, provavelmente ele veio antigamente em um navio para cá, ou trouxeram ele para cá, porém foi acidental. E temos o peixe beta, que foi uma introdução acidental, ele é trazido como peixe ornamental, porém ele foi acidentalmente colocado no nosso sítio. E agora eu vou falar um pouco das abordagens para a solução dos problemas de conservação, que é o AIA, que é a avaliação de impactos ambientais, e o licenciamento ambiental. O que é o AIA? O AIA é o processo que visa identificar as consequências futuras de uma ação proposta, tendo uma avaliação prévia dos impactos de um empreendimento ou atividade, visando evitar ou prevenir efeitos indesejáveis ao meio ambiente devido à sua implementação e operação. Então, o AIA é, tá faltando ela aí na pergunta, desculpa, que é a avaliação de impacto ambiental, né? Ele nada mais é, o AIA nada mais é que o próprio nome. Ele vai avaliar como um todo o processo, né? Então você vai ter pessoas de multidisciplinas, né? Você vai ter essa interdisciplinaridade, essa pluridisciplinaridade no processo de avaliação de impacto ambiental, porque não é só um biólogo que tem que estar nesse processo, várias pessoas de diversas áreas para avaliar se aquele empreendimento em si pode ser instalado e naquele local e o que que ele deve fazer, né? E aí entra o licenciamento, porque o AI está dentro do licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? É a obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. Então, o licenciamento ambiental é o documento que as empresas têm que seguir para poder fazer o empreendimento dela, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até mais.